Primeiramente, boa noite a todos. Vamos, então, neste momento, dando início à apresentação da noite de hoje, que será sobre o capítulo 12 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado de Amai os vossos inimigos. Eu já vou começar de bate-pronto, primeiro trazendo a mensagem, o ensinamento de Jesus, que está bem no início desse capítulo, na qual ele diz: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Então é assim, hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre amor e inimigo. Que aí você já começa ali, no momento, a raciocinar, ver onde se encaixa uma coisa na outra. E a proposta de hoje é trazer esse assunto de uma maneira leve, tranquila, usando alguns exemplos do nosso dia a dia. E iniciamos assim. No dia de hoje, alguém aqui está jurado de morte? Tem um inimigo feroz à nossa espera? Eu acho que não chega a esse ponto. Então, nos perguntamos, quem são os nossos inimigos? Podemos dizer, marido e mulher? Quantos que, quando namoram, tem lá um convívio espetacular, quando se casam, que o convívio fica cada vez mais próximo no dia a dia, aí tudo se revela. Podem se tornar um inimigo um do outro. Com essa outra figura, podemos encarar como irmão e irmã, cunhado, cunhada. Cunhado já tem aquela fama, né? O cunhado que pede dinheiro, então, já é um pouquinho pior. E quando não paga, aí é pior ainda. Então é assim, são esses os nossos inimigos? Professor e aluno, e aí? Para o aluno, o professor sempre podia dar nota melhor, sempre podia ser mais agradável. E para o professor, o aluno, ele está fazendo tal comportamento de birra comigo. Onde já se viu? Então é aquele convívio que se tem diário, como também pai e filho, ou mãe e filha, e vice-versa. A classe social diferente também pode ali desencadear inimigos, porque para esses que moram aqui, isso daqui incomoda demais. Demais. E aí? É visto com bons olhos? Patrão e funcionário, ou chefe e funcionário? E aí? Para o funcionário, o patrão sempre podia ser melhor, né? Para o patrão ou chefe, o funcionário sempre deixa a desejar. Onde já se viu? Quer os direitos e não faz as obrigações? Então, é complicado, não é? Do nosso dia a dia. Escolha sexual, casal masculino, casal feminino, e aí? Dá muito o que falar no nosso dia a dia. Crenças e religiões diferentes. O que nós vimos aí no dia a dia? Um guerreando com o outro. Você é muito gente boa. A partir do momento que eu conheço a sua religião, você já deixou de ser. Já fica com o pé atrás. Sabe, tem uns costumes meio esquisitos aí. Isso é o que a gente se depara no dia a dia. Como também aqui, eu coloquei isso daqui para simbolizar um pouquinho partido, né? Político de direita, partido político de esquerda. Lá no Brasil, nessa última eleição, a coisa estava tão polarizada, que aqui eu acho que não chega a esse ponto, mas lá estava tão polarizada que, assim,
eu conheço fulano de tal há muito tempo. Quando ele traz a opinião dele, que é diferente da minha, eu já me preparo, porque, já não é bem aquilo lá que eu achei que fosse, sabe? Por quê? Porque se é do outro partido diferente do meu, não sei não, hein? Isso daqui a gente se depara no nosso dia a dia com muita frequência. As guerras que estão acontecendo, né? Guerras religiosas para cima e para baixo, e costume disso, costume daquilo, opiniões diferentes. Racismo. Eu coloquei até essa foto aqui, claro que talvez quem seja de São Paulo, talvez se recorde. Isso daqui há uns anos atrás teve uma grande repercussão. Por quê? Porque o motoboy aqui, ele foi entregar comida num condomínio fechado. E o motoboy, o que acontece? Ele só pode entregar comida por ordens do aplicativo até a entrada, até ali a recepção. Só que o proprietário da casa, não, eu não vou buscar a minha comida, você tem a obrigação de trazer até minha porta. E ficou naquela, eu não vou buscar, eu também não vou levar. Por quê? Porque tudo acabou gerando uma discussão, ganhando uma repercussão tão grande, que esse movimento que ele fez foi do quê? Ó, sua cor. Sendo que ele também atingiu o outro, talvez por uma profissão mais simples do que a dele. Então, nesse convívio diário, o que acontece? Pode gerar inimizades? Nós vimos aí com muita frequência no dia a dia. Para os mais apaixonados, coloquei aqui de Portugal, Benfica e Porto. Eu sou Benfica, você é Porto. Eu não visto azul. Como também lá no Brasil, para os brasileiros, então, Palmeiras e Corinthians. No estádio do Corinthians não entra uma cor menor que seja de verde. Verde é só a grama do campo. E já aconteceu de, na arquibancada, alguém com um pensamento meio distante foi assistir um jogo do Corinthians com uma camisa, não era verde assim, era um verde meio marronzinho, pois alguém virou e falou, tá de verde. Pronto, a torcida foi e rasgaram a roupa dele. Poxa, mas peraí, só porque ele estava usando verde? Como também Portugal e Espanha, ou aqui Brasil e Argentina. A Argentina não presta, hein? A Argentina não presta. Como também, eu não sei se chega ao ponto de ser que nem Brasil e Argentina, mas eu coloquei aqui só para simbolizar Portugal e Espanha. Aquela rincha toda, sabe? Eu nem te conheço direito, mas por você ser do outro país ou torcer para o outro time, tá errado. Eu já nem escuto, nem sei direito como é que é a índole da pessoa, mas para mim já tá errado. Então é isso que nós também vimos com muita frequência no nosso dia a dia. E quem está faltando e não podemos esquecer? Quem nós não falamos até esse momento? A sogra. A sogra. Que nós não falamos até o momento e não podemos deixar de esquecer. E falando em sogra, que tem vários motivos, mas é assim, não é só sogra. Pode também, vou colocar sogro, tá? Mas também não é só sogra e sogro, também tem a nora e o genro, que fazem parte daquela situação nova, porque muita sogra não encara, às vezes, que está ganhando um filho. Encara como se ela estivesse perdendo o filho. Mas é um modo de enxergar. E por falar de sogra, linkamos no quê? Na Lin. Levando em consideração a um conto muito antigo lá da China, a Lin, ela se casou e ela foi morar na casa da sogra, junto com o marido, tá? Ela começou lá a frequentar a casa da sogra, porque já era casada com filho, tudo tranquilo, numa boa. E lá na China tem uma tradição. Qual que é a tradição? A tradição de que a nora serve sempre a sogra, no que for necessário. Então, a Lin, ela cozinhava, fazia o chá da tarde, retirava os pratos para lavar, fazia tudo ali que era de acordo com a tradição.
que era o quê? Servir a sogra. E ocorrendo tudo muito bem. Por quê? Porque ela queria ficar junto com o marido. Ela não queria perder o marido. Então, estava tendo um convívio muito legal, muito tranquilo. Só que esse convívio começou a se deteriorar. Ela começou a enxergar a sogra como uma carrasca. O comportamento dela estava muito difícil de convívio. Então, a Lin não suportava mais a sogra. Cada vez mais reclamava para um, reclamava para outro, e ela não aguentava mais. E depois que chegou num ponto que ela não aguentava, mas nem sequer ficar lá na casa da sogra, ela foi encontrar com o mestre Huang, ou aqui é Wang. Ela foi até esse sábio chinês. Mestre, eu não estou aguentando a minha sogra. Eu preciso de um conselho. O mestre chegou, mas o que está acontecendo? Não, eu não aguento mais a minha sogra. Ela está insuportável. O jeito dela me incomoda, o que ela fala me incomoda, a postura dela, tudo me incomoda. Mestre, eu não estou aguentando mais. O mestre falou, tudo bem. O que você quer que eu faça? Qual a sua intenção? Quero matar minha sogra. Quero matar minha sogra. Sério? Quero acabar com a vida dela. Quero matar ela. Então, o mestre Wang, o que ele fez? Ele preparou algumas ervas e entregou para Lin. Lin, aqui tem algumas ervas que você, dia sim, dia não, você coloca na refeição da sua sogra. Coloca um pouquinho no almoço, num dia, no outro dia na janta, no outro dia num chá, e vai aos poucos. Que passados 6 meses, ela vai morrer ou vai desencarnar. Só que, Lin, o que o mestre falou? Toma cuidado. Você não pode gerar suspeita. Você não pode continuar com o seu jeito bruto de ser. Você tem que passar desapercebido, porque senão vai dar na cara que a sogra morreu pelo seu jeito bruto de lidar. Então, qual foi o conselho do mestre Wang? Trate ela bem, seja cordial, ajude no que for necessário, auxilie a sua sogra. Então, o que o mestre Wang fez? Deu as ervas para ela, e a Lin, a partir de então, seguindo os conselhos do mestre Wang, começou a tratar muitíssimo bem a sua sogra. Muitíssimo bem. E passado lá, ela colocava a erva na refeição, entregava lá com o maior prazer para a sogra comia, e ela tratava bem, e a coisa no começo andou muito bem. Tanto é que ela chegou e falou assim, a situação com a minha sogra está muito bem, com ela viva. Se ela morrer, fica melhor ainda. Então eu vou continuar colocando a erva para ela. E dia sim, dia não, ela colocava. Só que detalhe, a sogra passou a ter um comportamento muito bom. Sendo a reação do comportamento da Lin. Passados 5 meses, o que a Lin fez? A Lin já começava a escutar a sogra chamando ela de mãe. De filha, desculpa. Minha filha. A sogra tratava ela bem. E o que aconteceu? A Lin ficou com medo. A Lin voltou para o mestre Wang. Mestre, me ajuda, por favor. O que foi, minha filha? Mestre, eu estou muito apegada à minha sogra. A minha sogra, ela me chama de filha. E eu estou encarando a minha sogra como mãe. Só que, mestre, se passaram 5 meses. Ela só tem mais 1 mês de vida. Me ajuda. Mestre Wang escutou tudo aquilo pacientemente e falou assim, minha filha, pode ficar tranquila. Por quê? Porque o que eu dei foram ervas medicinais, vitaminas, para ela se fortalecer. Dizendo que as atitudes da Lin é que eram atitudes venenosas. O veneno não estava na erva que ele preparou. O veneno estava nas atitudes da Lin. Quando ela trocou aquela atitude que ela tinha, bruta, rude, com a sogra, transformou em amor, carinho. O que aconteceu?
a sogra mudou. Então, desse contextozinho, o que nós podemos falar? Quem é o nosso verdadeiro inimigo? É o nosso ódio. Por quê? Porque a sogra não mudou. A Link começou a encarar a sogra com outro olhar, com outro ponto de vista. Partiu dela. Então, diante disso, tudo muda quando você muda. Alguém duvida disso? Acho que não. E sobre tudo isso, partimos de um princípio. O que Jesus veio trazer para todos nós aqui? Qual que é a lei que Jesus veio trazer para nós? Alguém saberia dizer? Lei do amor. Exatamente. A maior lei de Jesus é o amor. Resumido nos 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se traduzem na caridade, que é o amor em ação. Sendo fora da caridade não há salvação, o lema espírita que sintetiza essa verdade. Ou seja, resumindo de uma maneira mais assim, Jesus chegou aqui na Terra, se deparou com os 10 mandamentos lá de Moisés. O que ele fez? Juntou todos eles e disse esse 1/2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Jesus ensinou que amar ao próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da caridade, resumindo todos os deveres humanos, pois é impossível amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo. Então aqui a gente já começa a linkar o mandamento lá, a lei de Jesus, o amor, com o mandamento de 1/2 que ele disse, e com a caridade que nós conhecemos. E a máxima, que é o lema espírita, fora da caridade não há salvação, resume essa lei. Pois praticar a caridade, que é o amor em ação, é o caminho para a evolução e a libertação espiritual, sendo o objetivo final do espiritismo. Lembrando que todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, e todos nós precisamos sempre caminhar e evoluir. E o Espiritismo nos ensina que a caridade pode ser exercida de vários modos. Por exemplo, com apoio moral, ajuda espiritual, etc. E ainda em ações mais simples do dia a dia, que é não julgar, não fazer o próximo para ajudar alguém, entre outros. São grandes exemplos de caridade. Resumindo mais uma vez, a caridade de 2 maneiras: material e a moral. A material, todos já sabem que está relacionada ao mundo físico. Deve ser exercida com desprendimento e amor, ou seja, sem humilhações ou julgamentos. Então é assim, é dar a refeição, é dar a vestimenta, ajudar os que necessitam de uma maneira com algo físico. Só que lembrando que não precisa ter humilhação e nem julgamentos. Então, é assim, é aquela situação que lá fala muito, é dar sem olhar a quem, né? Então, é assim, estou dando porque precisa, e se não souber que sou eu que estou dando, melhor ainda, é ajudar realmente por ajudar de uma maneira com amor. E alguns tipos de caridade moral que também podemos praticar no nosso dia a dia, que seria caridade moral, palavras consoladoras, esclarecedoras e edificantes. Mental, ondas mentais de prece, perdão, amor. Gestual, aperto de mão, abraço, carinho. E mediúnica, amparo tanto aos encarnados como aos desencarnados. Então, às vezes é aquela situação, você também só dá o ouvido, né, para escutar aquela pessoa que necessita, também é uma caridade. Às vezes a pessoa não quer escutar nada do outro lado, ela só quer jogar para fora. Então, você ali escutando, já é uma caridade que você está praticando. É um amor ao próximo em ação. Aqui, uma reação de amigo se encontrando. E aqui, uma reação de inimigo. São parecidas essas reações? Nem um pouco. Quando Jesus falou em amar, falou em amor, acaba tendo um equívoco
um equívoco no tocante na palavra amor. Qual que era o significado que ele queria passar? Então, é assim, ele de maneira alguma pediu para que nós tivéssemos com os nossos inimigos a mesma reação que nós temos com os nossos amigos. Com os nossos amigos, nós realmente temos essa sensação boa. Por quê? Porque parte também da confiança que nós temos nele. O inimigo já é o contrário. Nós ficamos sempre com o pé atrás, né? Ficamos ali com receio. Nós não temos essa confiança que nós temos com um amigo. Só que, detalhe, você precisa tratar bem. Então, você não precisa ter uma reação que você tem com um amigo, mas você precisa colocar, que nós vimos anteriormente, o amor em ação, que é a caridade, que é a lei que Jesus veio trazer para todos nós. Então, é assim, eu não preciso ser desse jeito com o meu inimigo, mas eu posso estender a mão, posso cumprimentar, eu posso tratar ele dignamente, porque isso faz parte do meu eu interior. Eu posso colocar isso em prática, mesmo ele, às vezes, querendo fazer um mal contra mim. Mas eu estou ali, com sempre a lei de amor no pé do ouvido, e você ali deixando o orgulho, a vaidade de lado, e ainda conseguindo ir lá e dar pelo menos o mínimo de dignidade àquela pessoa que talvez não queira o seu bem. E aí a gente acaba linkando uma coisa na outra, que não podemos deixar de lembrar também dos nossos inimigos desencarnados. Então, nós vimos ali o que nós nos deparamos no nosso dia a dia, e agora dos nossos amigos desencarnados. E para isso, eu vou contar aqui uma breve situaçãozinha. Todos conhecem quem é? É o Divaldo. Ele desencarnou agora no mês de maio, com 98 anos, tá? Não parecia, mas chegou até os 98. E o Divaldo, lá na Bahia, ele criou essa mansão do caminho. Então, essa mansão do caminho, agora me fugiu o nome da cidade lá, que fica lá na Bahia, mas, enfim, é assim, lá é uma espécie de escola, de orfanato, de maternidade, de hospital. Então, ali tem um complexo muito grande que atende para diversas necessidades. E o Divaldo, teve um filme que fizeram dele, Divaldo, o Mensageiro da Paz. Eu não quero dar muito spoiler, mas faz parte do que eu vou falar, que está dentro desse filme, para dizer sobre os inimigos desencarnados. O Divaldo, ele desde muito jovem, ele era perseguido pelo seu obsessor. Sempre muito jovem, ele já começou a ser perseguido. Encontrava sempre um espírito obsessor ali, ele com toda a mediunidade dele, encontrava ali, e o espírito obsessor incomodando ele, incomodando, tanto é que o Divaldo até teve um trabalhinho na jornada dele, tá? E esse espírito obsessor ali, do lado dele, e o Divaldo chegou e falou assim, eu preciso entender o porquê que ele tanto que me quer mal, porque esse obsessor falava assim, eu quero que você morra, eu te detesto, eu vou acabar com você. E ele ali, quem que pode ser? Quem pode ser? Aí o Divaldo foi atrás, e esse espírito obsessor, em 1526, em uma das encarnações de Divaldo, que foi aqui na França, Divaldo foi, na encarnação dele lá de 1526, ele foi responsável por conduzir esse obsessor ao suicídio. Então, esse caso aqui que o Divaldo contou, ocorreu por volta aí, o que eu vou falar, por volta no início dos anos 90. Então, o que acontece? Se aconteceu em 1526, estamos falando aí de 400 e poucos anos, e o espírito obsessor querendo acabar com o Divaldo. E o que aconteceu? Esse espírito obsessor chegou e falou assim, ficava ali perturbando o Divaldo, e o Divaldo, o que ele falou? Ele tinha que andar sempre na linha, tomando cuidado com os próximos passos, os pensamentos. Por quê? Porque esse daqui estava sempre ali
que a gente fala no cangote dele, sempre ali aproveitando qualquer espreita para pegar o Divaldo e tá obsediando ele. E o que aconteceu? Chegou num determinado momento, depois de 40 anos que o obsessor ficou ali no Divaldo, 40 anos, o que aconteceu? O obsessor chegou e falou assim, Divaldo, a sua paciência não me convenceu, só que a sua paciência me venceu. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te deixar por um período, tá? Vou te deixar por um período, em paz, e você segue a sua vida. E assim foi. Aí, passado algum período, o Divaldo, na Mansão do Caminho, ele foi chamado na portaria. Então, o porteiro chamou o Divaldo. Divaldo, ó, tem uma mulher aqui querendo falar com você, te entregar uma coisa. O Divaldo foi até a portaria da Mansão do Caminho. Chegando lá, tinha uma mulher, isso daí eu vou contar tudo, palavras do Divaldo, tá? Chegando lá, ele encontrou uma pessoa, uma afrodescendente bem magrinha, judiada. E o que aconteceu? Tinha uma coisa no braço. Ela estava com uma coisa ali enrolada. Quando o Divaldo chegou, ela entregou para o Divaldo. O Divaldo olhou, era um bebezinho. Era um bebezinho, estava muito magrinho, estava passando por muitas dificuldades. O que aconteceu? O Divaldo conduziu o bebê à mulher e o porteiro pegou a mãe e levou para o refeitório, para o cantinho da Mansão do Caminho. E o Divaldo entrou no quarto, onde tinha um berço. E o Divaldo colocou o bebê no berço, tá? Para tirar ali, para ver. E o Divaldo falou que esse bebê era horrível, muito feio mesmo, tá? E o que acontece? Quando o Divaldo estava ali olhando para o bebê, né, dando aquele auxílio necessário, na porta estava o obsessor que tinha deixado ele por 40 anos. Quando o Divaldo olhou, estava ele ali na porta, o que tu queres? Né? E esse obsessor, por todo o período que ficou obsediando o Divaldo, o que acontece? Ele não tinha nenhuma emoção, ele não despertava nem... A feição dele era sempre congelada, de muito nervoso, muito irritado. Tanto é que esse obsessor chamava o Divaldo de monstro. E o Divaldo apelidou ele de Máscara de Ferro. Por quê? Porque o Divaldo tinha visto um filme anterior onde tinha um personagem que era uma máscara de ferro. E pela feição dele ser sempre a mesma, então apelidou. Um chamava, o obsessor chamava o Divaldo de monstro e o Divaldo chamava ele de Máscara de Ferro. Então, olhou assim, Máscara de Ferro estava ali na porta. Estava ali na porta e falou assim para o Divaldo, Divaldo, o que é isso aí? O Divaldo olhou, é um bebê. E você vai amar esse monstro aí, essa coisa feia? O Divaldo falou, vou sim. Vai amar mesmo? Claro que eu vou. Vou amar como eu amo todos os outros meus filhos, que ele assumiu. E o obsessor continuou dizendo, mas você vai mesmo amar esse monstro aí? E o Divaldo falou, não só vou amar ele, ela, que era uma bebezinha, como eu amo todos os outros meus filhos, como eu vou dar o meu nome também para ele. Claro que eu vou amar. Aí o obsessor chegou e falou assim, se tu amares isso, eu te amarei. Aí o Divaldo olhou, aí o obsessor falou assim, sabe por quê? Porque essa aí é o espírito da minha mãe. Então, Divaldo chegou e falou assim, pode ficar tranquilo que ela será muito bem amparada, porque o obsessor precisava que a mãe tivesse todo o auxílio do Divaldo. Então, passados lá várias encarnações, o que aconteceu? Depois de 400 e poucos anos, teve ali um encontro que foi ali solucionado por conta da justiça divina. Então, para ver como a justiça divina também faz com que tudo se encaixe perfeitamente. E o Divaldo falando que o obsessor
deixou de ser aquele obsessor, aquele inimigo desencarnado, passou a ser um espírito amigo, que acompanhava o Divaldo e o auxiliava. Então, todos nós temos realmente sempre a oportunidade de melhorar. E aqui o título do filme lá, Ame o Próximo e Faça Parte dessa mudança. Então, linkando aquela situação de encarnados, desencarnados, trazemos aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos foi: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Benevolência, bondade. Indulgência, tolerância. E o que essa pergunta tem com relação ao texto desse capítulo? Que amar os inimigos é a aplicação mais elevada dessa definição. Sem o perdão das ofensas, não há caridade verdadeira. Então, nós sabemos que a maior lei de Jesus é o amor, e precisamos colocar em prática esse amor através da caridade, só que se não tiver o perdão, a gente não consegue. E os principais conceitos do perdão, quais são? Libertação pessoal, aliviar, libertar a própria alma. Então, quando você exerce ali o perdão, você simplesmente deixa aquilo para trás e você consegue se desprender e caminhar mais aliviado para essa libertação da sua própria alma. Lei de causa e efeito, como nós vimos agora, vítima do seu próprio passado, o que nós fizemos lá atrás? Então, praticando o bem agora, com certeza é uma chance para aliviar o que nós fizemos anteriormente. Não é esquecer, é libertar-se o perdão. É não permitir que ela controle seus sentimentos e ações futuras. Então, a partir do momento que eu perdoo, que eu esqueço, ou melhor, é assim, esquecer eu não esqueço, porque eu não tenho Alzheimer para esquecer. Então, vai ficar na minha lembrança, mas eu preciso me libertar. Então, quando eu coloco em prática o perdão, eu liberto aquelas minhas amarras, fazendo com que seja uma oportunidade para que as minhas próximas ações sejam feitas sem estar ali com aquele peso interferindo nas minhas ações, com às vezes que não tem nada a ver. Requisito para a evolução. Isso daqui nós sabemos muito, que o perdão, ele abre as portas para o nosso progresso espiritual. Então, o que nós vimos ali? O obsessor perdoou também Divaldo. E com isso ele conseguiu ali tirar aquele peso que tinha e continuar na sua jornada, que é o que nós estamos aqui, todos nós em busca. Precisamos também o auto-perdão, os próprios erros e imperfeições. Se eu tiver consciência de que eu erro muito, que eu sou imperfeito, a chance de eu encarar que o outro também tem a chance de errar, porque se ele está errando hoje, eu posso errar amanhã. Então, se eu gostaria que alguém aliviasse para mim de algo que eu fiz sem querer ou um descuido meu, se eu gostaria que aquela pessoa, né, que eu tive aquele ato, que ela aliviasse para mim, que me perdoasse, eu também tenho que colocar isso em prática. Porque senão, como é que eu vou ter se eu não consigo também dar para o outro? Oração e ação. Orar pelo ofensor e desejar o bem a ele. Então, é aquela situação. Como é que você vai orar por aquele que te fez mal ou quer o seu mal? Aí a gente pega e linka lá atrás. O que nos impede de não perdoar ou de orar pelos outros? É quando a gente vai cultivando o ódio dentro de nós. Aquela lembrança, eu não vou. Mas esse ódio é alimentado pelo quê? Pelo orgulho, pela vaidade, que fica ali, sabe? Alimentando. Ódio, vem aqui, ó, você tá meio faminto, tô aqui, ó. E vai alimentando, vai alimentando. Então, a gente fica sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, né? O orgulho cutucando e falando, não, você vai ainda orar por aquele que quer te fazer mal, e fica ali te cutucando.
Então, são essas coisinhas que elas trabalham ali, né, em equipa, né? Bem, sabe, o orgulho, sabe, a vaidade com o ódio, elas ficam ali. É uma equipa bem formada. O que a gente precisa é o quê? Acabar com essa equipa. Perdão do coração. Perdão apenas verbal não é suficiente. Sabe aquela situação? Ah, eu te perdoo, tá? Aí virou as costas. Ah, tá louco. Não vale de nada. Não vale de nada, porque você parte do princípio que Deus não sabe tudo. Deus não está conduzindo a todos nós. A espiritualidade não está sempre aqui presente, nos auxiliando. A espiritualidade, ela não vê só os nossos atos. Ela sabe do nosso interior. Então, não adianta eu falar uma coisa e o meu pensamento ter uma outra direção. O que vale ali é o pensamento. Então, você linkando tudo isso, você consegue saber o passo a passo que você precisa ir ali, ter um pouco mais de atenção nesse ponto, um pouco mais de atenção naquele outro, para conseguir ter a jornada aí de evolução. Em essência, perdoar é um processo de amor, compreensão, compaixão e libertação que nos permite seguir em frente na jornada evolutiva. Essa jornada evolutiva é o que todos nós estamos, tá? Não tem como fugir disso. Que significa cessar o ressentimento, não revidar o mal e libertar-se da mágoa para si mesmo, compreendendo que todos somos imperfeitos e necessitamos de reencarnação e misericórdia para evoluir, aproveitando as oportunidades que Deus, através da reencarnação e da vida, nos oferece. Então, aquela situação, você tendo consciência que você é imperfeito, que os outros também, eles são imperfeitos, que nós precisamos aqui não revidar o mal, porque senão vai estar sempre alimentando ali o ódio, o orgulho, a vaidade. Isso daí vai dificultar a nossa jornada evolutiva. Nesse mesmo capítulo, Amai os vossos inimigos, tem essa parte. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Que nós até vimos aqui no estudo de segunda-feira. Diante dessa frase aqui, essa daqui foi a melhor figurinha que eu consegui achar para simbolizar isso. Então é assim, já não basta eu apanhar de um lado, eu vou dar o outro para apanhar. Essa frase aqui, até então, você fala, como é que pode, né? Você fica ali raciocinando, só que aí você começa a se aprofundar. O porquê que foi dito isso, né? O que significa de fato isso? Poxa, eu apanho de um lado e vou e dou o outro. O que na realidade isso quer dizer? A frase, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Não é um convite literal à passividade física, mas um profundo ensinamento moral, que significa não revidar o mal com o mal. É aquilo que nós comentamos aquela vez. Então é assim, alguém veio e foi bruto comigo. Eu vou ser tranquilo, leve. A pessoa veio cheia de ódio. Tranquilo, eu vou com bondade. Então é você dar a outra face. Só que isso você precisa começar a alimentar dentro de si tudo isso que a gente está vendo até agora. Por quê? Porque é complicado no nosso dia a dia, você tem que aguentar firme. Para quê? A pessoa vir de um jeito, você ali tá... Conta até 1000. E dê outra reação. Isso daí faz parte da nossa jornada evolutiva. Essa frase, ela não é em defesa. Não significa submissão ou permitir ser agredido, mas sim não alimentar o ciclo de violência e vingança. Porque se ele me tratar mal, eu trato ele mal. Na visão dele, ele só me tratou mal porque eu tratei e não consegue compreender que quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? Então, se a gente não interromper isso, vai ficando naquele ciclo. É mais ou menos assim. O que já aconteceu aí, talvez, na vida de muitos? É assim, a pessoa veio, te tratou mal, estava te tratando mal. Se você chegar e perguntar assim, tá, mas espera aí, eu já te tratei mal?
e a pessoa não está esperando por isso. Aí, não. Por que você está me tratando? Pronto, você acaba desmontando a pessoa. Só que isso vai muito do quê? De você dar a outra face. Essa frase é vencer o mal com o bem. É a atitude de não se deixar levar pela reação instintiva, mas responder com uma vibração superior, como bondade, tolerância, compreensão, perdão e paz. Essa frase, o orgulho e o egoísmo. A face direita, vamos simbolizar o orgulho e o egoísmo. Oferecer a outra é um exercício para bater esses vícios, praticando a humildade e o amor. Porque, de fato, você só consegue dar o oposto daquilo que você recebeu de mal ou ruim, se você colocar em primeiro lugar a humildade e o amor. Porque se você deixar o orgulho e o egoísmo falar mais alto, você não consegue dar outra face. Você acaba entrando no ciclo de violência e vingança. Então, você precisa ali interromper esse ciclo. Essa frase também, ação positiva, significa mudar a paisagem emocional, oferecendo uma flor quando querem pedras, uma luz na escuridão, ou conforto a um aflito, transformando a agressão em um ato de amor. E de crescimento espiritual. É uma oportunidade de evolução, de elevar o pensamento acima das questões materiais e de fortalecer a fé na justiça de Deus que vê tudo. Então é aquela situação. O que acontece? Para aquele orgulhoso, ele não compreende isso. Por quê? Porque ele quer resolver a situação na hora, sabe? Assim, você é covarde, olha como é que o outro está te tratando e você fica aí desse jeito. Aí, ó. É o orgulho dentro dele falando com ele mesmo, sabe? Então, o orgulhoso, ele não compreende na justiça de Deus. Ele quer ali resolver a situação na hora por conta própria. Sabe? Então, ele fica nessa situação, entrando em conflito diário com ele mesmo. E nesse momento aqui, o que acontece? Nós estamos caminhando para o final do ano. O que está aqui no ar? O espírito natalino. Então, o que geralmente acontece? Geralmente, nesse momento, é um momento que todos nós refletimos, não é? A gente chega, nossa, o que nós fizemos nesse ano? Caramba, o que eu podia ter melhorado? Nossa, pisei na bola nisso. Bem ou mal, nós fazemos uma reflexão. Só que, assim, essa reflexão fica o quê? É uma vez por ano? Então, a gente podia... Tá aqui o convite para a gente tentar trazer essa reflexão com uma frequência maior. Ah, mas eu não consigo fazer ela com uma frequência maior, né? Em curto. Tá bom. Se eu faço hoje em dia uma vez por ano, vou tentar trazer ela a cada 6 meses. Eu faço uma reflexão. Depois de 6 meses, eu vou fazer a cada 3 meses. Daqui a pouco, todo mês eu estou fazendo, toda semana, todo dia. Então, esse espírito natalino, né, que mexe aí com todos nós, por que não ter vários natais, né, durante o ano? Porque isso faz com que nós nos melhoremos, não é? Nesse momento aqui, tem mais solidariedade, as pessoas estão mais bondosas, né? Oh, final do ano chegando, aquele que deixei de falar no começo do ano, vou lá, vou cumprimentar ele de novo, vou falar desculpa aí, sabe, ó, vamos virar o ano que vem, vida nova, tá bom? Por que esperar chegar no final do ano nesse momento para tomar uma atitude dessa? Se a gente encurtar isso, nós vamos nos melhorar, os outros também, porque é uma via, né, de mão dupla isso. Então, tá aí um convite, tá, para que todos nós possamos aí melhorar nesse sentido. E aqui, por ser a última quinta-feira do ano, né? Agora, como o seu Júlio comentou, os trabalhos vão só retornar, né? As palestras, os estudos, só lá na primeira semana de janeiro. Aqui tem um textinho que está linkando doutrina espírita com amai os vossos inimigos e
o que nós possamos, né, ir atrás ou o que nós pretendemos ter no ano que vem. Então, que as luzes do Natal e da passagem para o Ano Novo iluminem os nossos corações com muita paz, esperança e amor. Que este novo ciclo seja uma oportunidade de renovação interior, fortalecendo em nós os ensinamentos do Cristo, a caridade, o perdão, a humildade e a fraternidade. Que possamos compreender que cada dia é uma chance de aprendizado e evolução espiritual, tornando-nos pessoas melhores, mais conscientes de nossas atitudes e mais sensíveis às necessidades do próximo. Que o amor seja o nosso guia, a fé o nosso amparo e a prática do bem o nosso caminho. Muita paz, luz e progresso espiritual a todos. Boas festas e um ano novo cheio de crescimento e harmonização interior. Gratidão é o que precisamos, né, realmente ter.